O apagão, até agora, não nada, enfim, carente aí de respostas, enfim, mais convincentes. O fato é que aconteceu em pelo menos 25 estados do país, exceção apenas a dois, e o Distrito Federal, então. 48 horas depois, há uma série de perguntas sem respostas sobre as causas disso. Existe a possibilidade de novos apagões? É o que a gente pergunta. E, sobretudo, os estados atingidos. Vamos falar sobre isso aqui para a gente saber exatamente, embora sem saber ao certo, a menos que ele saiba quais foram as verdadeiras razões, o temor de que isso venha acontecer outra vez, por que esse tipo de coisa acontece. Se faz algum sentido também aquelas versões mais terraplanistas e tal, né? Foi um, foi um golpe, foi uma coisa tramada, aquelas coisas todas, se isso tem algum sentido ou não. Com o presidente da ABES, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, o Bruno Herbert, com quem nós vamos conversar agora. Bom dia, Bruno. Bom dia, Daécio, bom dia, Adalberto, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, viu, Bruno, pela sua disponibilidade aí, viu? Porque por aqui a gente ficou sem entender tanto quanto a população brasileira. Afinal de contas, o que lhe parece como razão desse apagão aí? Eu acho que se faz necessário a gente explicarmos a quem está nos ouvindo como funciona o sistema elétrico nacional, né? Então, o sistema elétrico nacional, obviamente, tem suas complexidades. Nós temos várias fontes de geração. As maiores fontes de geração que temos hoje no nosso país é a hidrelétrica, né, a eólica, a solar e a energia nuclear, né? Então, temos basicamente essas quatro maiores fontes de geração de energia. Como você sabe, são fontes renováveis e dependem, obviamente, de algumas condições que incluem as condições climáticas, né? E existe dentro do sistema elétrico nacional brasileiro, ele tem uma siglazinha que a gente usa internamente, que é o SIM, que é o Sistema de Interligação Nacional. Em outras palavras, se o Sudeste, por exemplo, você está no estado de São Paulo, ele começa a demandar, ele tem uma carga, um uso de energia maior do que, por exemplo, outra região do país, né, no caso o Nordeste, e o Nordeste está gerando mais energia naquele momento, o Sistema Interligado Nacional faz com que essa energia gerada no Nordeste pelas fontes renováveis, né, que é a eólica e a solar, ele seja transmitido para ser consumido no Sudeste, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você pode gerar energia em uma região do país e a outra região do país que tem um maior consumo e que não está gerando a energia necessária para aquele momento, ele possa utilizar dessa energia. Para isso, a gente precisa de linhas de transmissão, né? Essas linhas de transmissão possuem elementos de proteção, até então, no momento, a gente não tem vamos dizer, uma explicação oficial de outra siglazinha que a gente chama que é o Operador Nacional do Sistema, né, do que realmente aconteceu a causa do nosso apagão, mas o que se tem notícia é que uma falha em algum ponto de interligação no Ceará e em outra região que ainda não foi identificada, fez com que essa energia que estivesse sendo transmitida do Nordeste para o Sudeste não chegasse, né? E aí, obviamente, você começa a ter, pelas proteções do sistema, desligar algumas áreas das cidades. Então, você veja que o apagão ele não foi geral, né? Nem todo mundo ficou sem energia. E quem é que faz isso? Quem faz isso é o ERAC, né? Que é o Esquema Regionalizado de Alívio de Carga. Então, por exemplo, áreas hospitalares elas são preservadas em detrimento de outras áreas para que não haja falta de energia. Então, é um sistema realmente muito bem pensado, complexo, mas quando existe algum problema na transmissão da carga, obviamente, todo esse sistema ele começa a trabalhar em cadeia e, obviamente, para esse alívio de carga, algumas regiões do país ficaram sem energia. As razões seriam absolutamente técnicas. Acredito que sim, né? Não se tem notícia de nenhum ato de vandalismo, de nenhum ato premeditado para que isso aconteça. A gente tem que entender, né, que o sistema, qualquer sistema, a gente chama até de um sistema vivo, porque os consumos eles acontecem instantaneamente, né? E aí outra coisa que a gente precisa entender também, por exemplo, a energia solar. A energia solar, você precisa ter inversores de tensão que transforma a energia, que é uma energia que é produzida
em corrente contínua para corrente alternada, e se existe a falta de energia, ele se desliga. Então, quando a gente vê os gráficos no momento que aconteceu, por volta de 8h30 da manhã do dia 15, né, quando a gente percebe e olha os gráficos lá no Operador Nacional do Sistema, a gente vê que houve uma queda abrupta do fornecimento da energia eólica e também uma queda na energia solar. Né? Isso acontece porque se houve falta de energia, aquela geração ela é eletronicamente desligada, propositadamente desligada, para desenergizar a rede. Né? E, obviamente, com isso deixou de chegar energia às outras partes do país. E aí tem uma defesa muito grande, né? Porque existem os apaixonados, né, pela energia solar, pela energia eólica, pela hidrelétrica. Quando você tem isso vindo de uma represa, né, então você chama inércia rotacional, você não consegue desligar imediatamente uma represa, e aí você continuou tendo aquela energia sendo mantida pelas represas e pela energia nuclear, né, sem alteração. Mas no caso da eólica e no caso da solar, por questões de proteção do próprio sistema, né, dos inversores, eles tiveram essa queda de fornecimento abrupto. Né? Eu me lembrei que naquele apagão no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi insistentemente dito pelas pessoas do setor aí, técnicos, enfim, que havia uma demanda muito grande por transmissão, redes de transmissão. O problema na época não estava na geração, mas na capacidade de transmissão. O senhor agora há pouco falou desta palavra, transmissão. Continuamos com a mesma necessidade? Não, veja que o problema não foi a falta, tanto que a gente não tem isso, nem tinha no dia anterior, nem teve isso no dia posterior. Né? Sanada a falha específica do que aconteceu, e aí pode ser numa subestação, pode ser numa linha de transmissão, é isso que está sendo investigado agora no momento. Você não tem esse problema da transmissão mais. Obviamente, a gente tem necessidade de ter mais linhas de transmissão no Brasil. Você tem, por exemplo, um estado como o estado né, de Roraima, né, que ele está fora do Sistema Interligado Nacional. Então, foi o único estado que não teve queda de energia, porque ele tem uma geração a partir de termoelétrica no próprio estado que garantir aquele fornecimento. Né? Então, a gente ainda precisa ter, principalmente para o norte do país, linhas de transmissão para interligar todos os estados e todas as cidades do país ao Sistema Interligado Nacional. E, obviamente, uma coisa que é importante é a redundância, né? Então, você à medida que você vai tendo uma quantidade maior de linhas de transmissão para escoar as energias de determinada região do país, e você vai criando redundância, você vai melhorando a estabilidade do sistema. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, existe uma quantidade muito grande, né, a cidade de Janaúba, naquela região ali do norte de Minas, já com a divisa com a Bahia, você tem uma quantidade muito grande de plantas de energia solar. Né? E, obviamente, para você escoar aquela geração de energia, você precisa ter linha de transmissão para interligar ao resto do país. Bem, a propósito aí, só me lembrei agora que no calendário aqui de instituições aniversariantes de hoje, Bruno, está a Coelce, que é uma grande concessionária de energia do Ceará, né? Aniversariando hoje, por sinal. Mas aí, logo após o apagão, a primeira-dama, a Janja, é verdade que ela trabalhou na Itaipu, binacional, mas já arriscou um palpite colocando em questão aí que tudo se devia, ou pelo menos ela ironizou a privatização da Eletrobras. E, fora isso, muita gente, depois vem também uma legião de terraplanistas dizendo, não, isso aí é conspiração, é um ataque, coisa assim desse tipo. Agora, aí eu fiquei pensando aqui, até aconteceu aqui bem perto uma vez um ataque a torres aqui de transmissão, aqui em Itápolis, estão lembrados disso, no interior aqui de São Paulo. Umas 2 torres foram derrubadas lá por pessoas e tal, e chegou a... Bom, enfim, você pode, pelo que deu para entender, interromper aí uma cidade, uma pequena região, se você praticasse um ato de vandalismo desse. Mas daí você conseguir um ponto lá que não tivesse uma vigilância, vamos dizer assim, um ponto que seja estratégico, que seja de distribuição realmente, que atinja 25 estados. Tem algum ponto assim tão vulnerável que alguém possa atacar para poder dar sentido ao que o terraplanismo supõe? Veja, a transmissão da energia, obviamente, ela é feita por uma infraestrutura
real, física, vamos dizer assim. Então, você tem exatamente as linhas de transmissão. Obviamente, na extensão de todas as linhas de transmissões, é impossível você ter né, vigilância 24 horas para essa linha. Mas o que a gente tem, é isso que eu tinha falado agora há pouco, uma redundância com relação a essas linhas de transmissão. Né? Não é a única linha de transmissão, por exemplo, que liga o Nordeste ao Sudeste, ou que liga várias regiões do Sudeste, ou os estados do Sudeste, entendeu? Então, não é uma preocupação diária, vamos dizer, nem das autoridades, nem das pessoas do setor com relação a isso. O Norte, como eu falei também, ele é menos provido dessa infraestrutura. Né? Os estados, né, do Roraima, do Acre, do Amazonas, do Pará, tem menos, obviamente, linhas de transmissão, mas isso não deixa a ponto vulnerável. Agora, obviamente, quando a gente fala de atos provocados, né, por uma ação política, por uma ação orquestrada, né, vamos dizer, ou seja, do crime organizado, do que você for, infelizmente é impossível você agir de forma antecipada a esse movimento, mas eu não acredito que tenha sido isso que ocorreu. Com relação à privatização ou não da Eletrobras, vamos dizer, nos últimos anos a gente tem visto que existe um movimento de privatização das companhias de distribuição. Não necessariamente isso vai ser positivo ou negativo para a população, é muito uma questão de política do Estado e a gente tem que respeitar, obviamente, quem faz essas políticas, né? Porque, obviamente, se debruçam sobre essas informações e aí quer ser um Estado mais liberal, um Estado mais que vai concentrar mais as instituições. Mas eu acho que não está a discussão não deveria caminhar por essa teoria da conspiração por enquanto. Né? As investigações estão sendo feitas. Até Outro ponto que é importante ressaltar, no caso especificamente da Eletrobras, as pessoas que estão no comando, por exemplo, o último presidente até a semana passada era o Wilson, né? O Wilson Júnior, ele é uma pessoa, um profissional reconhecido na iniciativa privada, foi presidente da CPFL, né, que possivelmente é a Companhia Paulista de Força e Luz, que é responsável pelo fornecimento e distribuição de energia na sua região, e é uma pessoa que veio do setor privado, que conhece como tocar uma companhia desse porte. Né? Então, acho que a gente está em boas mãos, não tem motivo para grandes alardes. O que a gente tem que entender é que o sistema existe, as proteções, e isso daí está tudo, obviamente, interligado, monitorado por software, por sistemas que dão essa robustez e vão proteger as cargas, e, obviamente, a interrupção aconteceu. Você veja que foi o país inteiro, mas em poucas horas você teve o restabelecimento total do fornecimento. E se você depois tiver a oportunidade de em algum momento, publicar isso no teu site, você vai ver os gráficos lá de geração da energia eólica, solar, tudinho, teve uma interrupção e depois voltou a fornecer energia para o país inteiro. Bruno, em outros países do mundo, apagões também acontecem? Acontece. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você tem vários momentos em que tem apagão em regiões dos Estados Unidos, né? Pelos estados da Califórnia, por exemplo, isso acontece com determinada frequência. Você vê que todos os países que têm intervenção drástica da natureza, em algum momento você tem interrupção no fornecimento de energia porque afetou uma ou outra carga em algum determinado ponto, uma linha de transmissão, e aí o sistema se protege, né? E depois você corrige o erro e ele volta a funcionar normalmente. Isso é comum. Tá. Você é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia. Na prática, o que faz uma empresa de conservação de energia? Pronto, muito boa pergunta, né? E a oportunidade, obrigado pela oportunidade da gente explicar um pouco do que é uma ESCO, né? Empresa de Conservação de Energia. A ABESCO é uma instituição que ela tem 25 anos de existência, né? E aí as empresas associadas à ABESCO, elas trabalham fazendo com que a sua indústria, por exemplo, o seu comércio, a sua residência, ele tenha o mesmo serviço com relação à energia elétrica, seja, por exemplo, o conforto do lar, você vai ter o ar-condicionado na indústria, os motores que você está utilizando para realizar o trabalho de fabricar um determinado bem ou serviço. Só que você vai fazer essa mesma produção consumindo menos energia. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu se o Sudeste
a carga que ele consome e a geração ela tivesse equilibrada, ela não precisaria de energia de outra região do país. Então, o que é que as empresas de conservação de energia fazem? É exatamente você ter a mesma produção ou o mesmo conforto, né, quando você está falando de conforto térmico, mas você consumir, utilizar equipamentos ou processos internos dentro da sua empresa que façam com que você consuma menos energia. Então, esse é um esforço que a gente precisa ter esse esforço de forma nacional. Né? O Brasil, em 2015, na França, assumiu um compromisso de redução do consumo de energia, ou seja, aumentar a sua eficiência energética, e para isso essas empresas atuam de forma ostensiva, né? Então, só para a gente ter um parâmetro para quem está nos ouvindo, todo equipamento, quando você vai comprar, tem um selinho, que é aquele selo do Procel, que vai dizer se ele é tipo A, tipo B, tipo C, e a gente deve sempre, obviamente, escolher o equipamento tipo A, né, que é um equipamento que ele vai fazer aquele mesmo trabalho, aquele mesmo serviço, mas consumindo menos energia. E aí, esse selo ele faz um comparativo em vários equipamentos do mercado para dizer quem efetivamente é mais eficiente do ponto de vista energético. O bom disso daí é que geralmente os projetos de energia, de conservação de energia, né, de eficiência energética, possuem um pequeno período de payback, né? Então, você comprando ou utilizando desse tipo de tecnologia, de equipamentos mais eficientes, você, em pouco tempo, você paga aquele equipamento com a própria economia de energia. Por falar em certificações, aí nesse caso é de produtos, mas me lembrei de outra, que não é de certificação exatamente, mas levava a algo muito próximo disso, que é aquele trâmite lá no Congresso Nacional da portabilidade das empresas de energia elétrica. Falou-se nisso, acho que o ano retrasado, de que por essa ideia, por esse projeto, o cidadão que hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ele tem como distribuidora a CPFL, por essa ideia, seria como no caso dos celulares ou bancos, você teria portabilidade, você podia escolher a Eletrosul, sei lá, uma outra para ser a sua distribuidora, pelo menos processar aí o consumo e tudo mais. O que me pareceu interessante, porque você estabelece uma concorrência entre elas. O que aconteceu com os celulares, empresas de celular que, enfim, tiveram que se virar, fazer promoções, encantar o cliente aí, descontos, ou sei lá o que, bônus, essas coisas todas, o que veio em decorrência, inclusive, da portabilidade bancária também. E aí falou-se na possibilidade de uma portabilidade da energia elétrica. Você escolher uma operadora, independente do estado em que você está e independente de, no nosso estado, no exemplo que dei, ser a CPFL, você poderia escolher um outro, e assim sucessivamente em outros estados. E depois ninguém falou mais nada sobre isso aí. Em que pé que está isso até onde você sabe, hein, Bruno? Veja, isso está avançando, sim. Né? O que você está falando é o que a gente chama de mercado livre. Né? A palavra já traz, na própria palavra, na própria expressão, já traz o significado, né? Que é exatamente você poder escolher quem seria o seu fornecedor de energia, a sua distribuidora. Veja, para os grandes clientes, isso já está existindo. Né? Então, para quem tem uma potência instalada aí acima de 500 quilowatts aí de potência, no seu consumo, ele já pode escolher a nível nacional quem é o seu fornecedor de energia. Né? Recentemente, isso houve uma redução para uma carga aí de 30 quilowatts, né? E aí alguns comércios, algumas coisas já começam a ter, alguns condomínios, né, residências já podem fazer essa escolha, e obviamente para chegar no ponto da residência ainda não chegou, existem vários projetos de lei que estão no Congresso Nacional, a exemplo da PL 414, né, que é cujo proponente, o relator, é um deputado do estado de Pernambuco, né, Fernando Bezerra, e, obviamente, existem vários outros projetos de lei também para a modernização do setor. O que a gente tem que entender é que esse é um processo que tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, porque imagina o que aconteceu com a telefonia. Vamos dar esse exemplo da telefonia. A gente tem um exemplo que há 30 anos atrás, entendeu? Eu lembro bem de conversas familiares, né? Por exemplo, você era um grande avanço na família do ponto de vista econômico, né? Tudo, você comprar uma linha de telefone, né? Então, tinha pessoas que faziam isso como investimento, tinham 3, 4 linhas, alugavam a linha de telefone, passando por processo de
de privatização, e aí houve uma massificação, né, das pessoas terem acesso à telefonia, veio a telefonia móvel, mas também você vê que algumas empresas entraram em recuperação judicial, outras, né, saíram do mercado. Imagine isso acontecer no sistema elétrico, né? Então, uma empresa ou outra quebrar e você não ter o fornecimento de energia, ou a qualidade disso daí, que é um serviço essencial, ele ser deteriorado. Então, é um passo que vai ser feito, não tenho dúvida que nas próximas décadas isso vai acontecer, mas precisa que a tecnologia e a infraestrutura avance também para que isso ocorra de forma responsável e que a gente não deixe de ter em nenhum minuto, né, energia nas nossas casas. É isso. Muito obrigado, Bruno Herbert, presidente da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação da Energia, que comentou e deu seu parecer, inclusive a respeito do recente apagão em nosso país. E é muito bom que venha por alguém que entenda, para ilustrar a gente, a grande maioria que é leiga. Alguns têm alguma ideia do que seja isso, outros não têm a menor ideia, meu caso, por exemplo, né? Estamos aprendendo com esse episódio. Há outros que, além de não ter uma ideia, ainda inventam uma história. Vamos lembrar aqui que o pessoal botava garrafa PET com água em cima do relógio de luz para não contar energia. Quer dizer, entre quem viaja na maionese e quem não entende nada, há um universo gigantesco que está contemplando esse apagão e pensando, será que vai acontecer mais vezes? E a minha última pergunta a você. Veja, não, a frequência disso com certeza será muito baixa caso venha acontecer no futuro, mas a gente está falando de equipamentos. Esses equipamentos eles podem ter em algum momento uma falha, né? O que eu posso garantir é que essa falha ela será corrigida em tempos muito curtos, né? É porque a gente está tão acostumado ao nosso sistema funcionar bem que a gente acha realmente espantoso quando ele falta por algumas horas. Então, não é para ser, isso não é para acontecer de forma generalizada no país inteiro, mas você sabe que em cada cidade você tem, né, às vezes, falta de energia numa determinada região ou outra. É uma coisa que acontece e que não, vamos dizer assim, não vai contra o sistema, né? Eu não diria que ele está sendo mal conduzido, não, muito pelo contrário. Agora, infelizmente, aconteceu uma vez e a gente lembra, às vezes, da última vez em 2002, né, por motivos diferentes, né, na nossa região. As energias renováveis, seja eólica, seja solar, é uma realidade, não vai deixar de existir. A gente tem um potencial imenso ainda para muitas desenvolver ainda a energia hidroelétrica no nosso país, né, com as PCHs, que são hidrelétricas de pequeno porte. Então, assim, eu acho que o Brasil ele está dando uma aula ao mundo com relação ao sistema elétrico e principalmente com relação às suas fontes, né? Ele está na liderança, vamos dizer, o que o mundo está buscando, o Brasil já tem, né? Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Bom dia. Até mais. Bom dia.